Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Na nossa aula de hoje, nós vamos dar sequência nas nossas aulas de estatística. Mais propriamente dito, nós vamos falar sobre distribuição em tabelas de frequência. Esse conceito é um conceito bastante utilizado na área estatística e que nos permite fazer análises específicas sobre um conjunto de dados e também sobre algumas pesquisas estatísticas. Para começar, nós vamos ver qual é o comportamento de uma tabela de frequência. Bom, pessoal, então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa saber sobre tabelas de frequência é que são classes, tá? As classes, elas são os valores de análise das variáveis. Elas podem estar representadas em intervalos ou não. Nesse exemplo que eu coloquei aqui, ó, as classes estão representadas em intervalo. Nós vamos ver mais para frente como se darão a composição desses intervalos. Mas percebam aqui, ó, todas essas variáveis que eu estou analisando, tá? Todos esses valores possíveis da variável são as nossas classes, tá? Então, essas são as classes dessa tabela de frequência. Nós temos uma distribuição de frequência para duas situações diferentes. Nós temos uma distribuição de frequência para variáveis qualitativas e para variáveis quantitativas. Elas são construídas de formas distintas. Então, nós vamos ver primeiro como construir uma tabela de frequência para variáveis qualitativas e depois para as quantitativas. Bom, então, nas tabelas de distribuição de frequência de variáveis qualitativas, a gente tem que apresentar 4 colunas para a organização dessas frequências, tá? Então, nós vamos ter a classe indicadoras e mais 4 colunas para representar essas frequências. A primeira delas é a frequência absoluta. O que é a frequência absoluta? O número de elementos de cada categoria. Então, se a gente voltar nesse exemplo anterior aqui, ó, a frequência absoluta do intervalo 150 a 154 corresponde a 4, ok? Porque é a quantidade de vezes que se repetiu situações que pertencem àquele intervalo, ou a quantidade de vezes que se repetiu uma quantidade referente àquela classe, tá? Então, é o número de elementos de cada categoria. A frequência absoluta acumulada, representada por F maiúsculo J, ela é o total acumulado, ou seja, a soma de todas as classes das frequências absolutas até a classe atual. O que isso quer dizer? Que se eu tiver lá a primeira coluna é da frequência absoluta, que a gente já viu. A segunda coluna, que é da frequência absoluta acumulada, nós vamos sempre pegar o valor que tem na frequência absoluta e ir somando com a frequência de baixo. Então, por exemplo, aqui, se eu tivesse aqui o nosso FJ, a minha frequência na primeira coluna ia ser 4, porque não tem ninguém antes ali. Mas, na segunda linha aqui, o que ia acontecer é que eu somaria as duas frequências absolutas anteriores. Então, aqui viria o valor 13, que seria dado por 4 mais 9. Nessa de baixo, na terceira linha, o que aconteceria era que eu somaria todas as frequências absolutas anterior e colocaria o valor ali na segunda coluna. Então, é basicamente essa ideia. Quando nós formos construir uma tabela juntos, vocês vão ver que isso vai ficar mais claro. Tá? Então, essa é a ideia da frequência absoluta acumulada. A frequência relativa ou proporção, ela é calculada da seguinte maneira. Nós vamos pegar a quantidade da frequência absoluta daquela classe e dividir pelo total de dados daquela pesquisa, ok? E esse valor vai dar um número decimal, que quando a gente multiplica por 100, a gente tem a porcentagem correspondente àquela frequência. O HJ, o H maiúsculo J ali, ele diz respeito à frequência relativa acumulada, que é basicamente as somas da frequência relativa ou proporção anterior. Então, é a mesma coisa, o mesmo raciocínio que aqui, tá? Essa vai apresentar a porcentagem daquela categoria e essa daqui vai fazer a soma das categorias anteriores. Vamos ver um exemplo para que isso fique mais claro, para que vocês consigam compreender melhor. Considere que 40 sementes foram classificadas segundo o tempo até a germinação como ótimo, e aí vai ser representado por A, bom vai ser representado por B, aceitável por C e ruim por D. Construa uma distribuição de frequência para os dados da tabela abaixo. Então, aqui a gente tem as situações, tá? As
40 sementes analisadas, então os nossos dados vão de 1 a 40. Nós estamos falando de uma variável qualitativa e não quantitativa, então nós não vamos analisar os números, e sim a frequência em que aparece cada uma dessas situações. Então, a nossa tabela de distribuição de frequência tem o seguinte formato. Então, essa daqui é a nossa tabela de distribuição de frequência para essa variável qualitativa aí. Bom, a primeira são as classes, que no caso são as nossas condições aqui, ok? Aí depois nós temos a frequência absoluta. A frequência absoluta ela é dada pela quantidade de vezes que aparece determinada situação. Então, por exemplo, a condição A. Vamos analisar na nossa tabela quantas vezes apareceram a condição A. Então, vejam, aqui apareceu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Apareceram 10 vezes. Então, o valor que vem aqui, vocês vão ver que é justamente o 10. Se vocês analisarem essa tabela, vocês vão ver que há 17 sementes com classificação B, 7 sementes com classificação C e 6 sementes com classificação D. Então, perceba que no total aqui tem que somar a quantidade de casos analisados. Não foram 40 sementes que o enunciado nos deu? Então, a frequência tem que ser correspondente à quantidade total. A soma das frequências tem que ser a quantidade total de objetos analisados. Ok, agora vai ser a frequência acumulada. Na primeira linha vai ficar quem? O 10, porque não tem ninguém anteriormente ao 10. Então, ele fica sozinho ali. Já na segunda linha, vocês vão ver que vai aparecer o número 27. Por quê? Porque eu somo essas duas frequências e coloco aqui na segunda linha. Na terceira linha, vai aparecer o número 34, porque eu somo até a classe correspondente e coloco o valor ali acumulado, ok? Então, como vocês podem ver aí. Uma outra informação importante é que, na última linha da nossa frequência acumulada, necessariamente tem que somar a quantidade total de dados analisados, porque você foi acumulando e somando os dados anteriores. Como os dados analisados, no caso, são 40, a nossa frequência acumulada de última linha tem que corresponder ao total desses dados. Agora nós vamos calcular a frequência relativa, tá? A frequência relativa, se a gente considerar os valores em números decimais, quando nós somarmos ela, tem que ser correspondente a 1. Se nós considerarmos os valores em porcentagem, a soma tem que dar igual a 100%. Por quê? Porque tem que ser correspondente à quantidade total de elementos analisados. Então, como que nós vamos fazer esse cálculo? Nós vamos pegar, aqui, ó, vou fazer aqui no cantinho para que vocês vejam, vamos fazer o primeiro. Para a gente saber quanto vai dar a nossa frequência relativa ali, eu vou pegar a frequência da classe, a frequência absoluta da classe, por exemplo, do A ali era 10, e vou dividir pela quantidade total de elementos que a gente tem. Então, fica 10 sobre 40. 10 dividido por 40 é a mesma coisa que 0,25. Então, vocês vão ver que justamente na primeira linha ali, o valor que nós vamos ter será 0,25, ou se a gente multiplicar por 100, será correspondente a 25%. Olha lá. Fazendo a mesma coisa com os demais, ou seja, na segunda linha dividir 17 por 40, me deu 0,425 como resultado, multiplicando por 100 para obter em porcentagem, o que é mais comum, 42,5%. E assim por diante, até construir todas as linhas ali. A frequência relativa acumulada vai ser a soma desses valores até a tabela correspondente, até a classe correspondente, vejam só. Então, na primeira ficou o próprio 25%, na segunda eu somei os 25% com 42,5%, obtendo 67,5%. 67,5% mais 17,5% corresponde a 85%. 85% mais esses 15% aqui corresponde ao 100%. Então, é dessa forma que nós vamos construir as tabelas de frequência para as variáveis qualitativas. Agora, vamos ver qual o comportamento da construção de tabelas de frequência para as variáveis quantitativas. Bom, para a gente construir a distribuição de variáveis quantitativas, a gente tem que seguir 10 passos. Tá? Ele é um pouquinho mais longo que o anterior.
A primeira coisa é analisar os dados brutos. O que são dados brutos? É o conjunto de valores numéricos obtidos após uma coleta de tabela. O que significa isso? É a maneira como vieram os dados, não, fora de ordem, enfim, os dados brutos, sem que a gente tenha feito qualquer inferência, enfim, sem que a gente tenha analisado qualquer situação. Depois disso, a gente precisa construir um rol. O que é um rol? Eu vou pegar todos esses dados brutos e vou organizar ele em uma ordem, seja uma ordem crescente, que é o mais comum, ou então em ordem decrescente. Então, é a organização desses dados. Depois disso, a gente precisa encontrar a amplitude total. Como que vai ser calculada a amplitude total? Nós vamos pegar o maior valor de dados, o maior valor analisado para aquela situação e subtrair o menor valor dele, tá? Então, é a diferença entre o maior e o menor valor dos conjuntos de dados. Nós temos que definir quantas classes nós teremos, tá? Então, a gente vai ter que definir, eu vou ter 4, 5, como é que eu vou distribuir esses dados aí? Para a gente encontrar a quantidade de classes, a gente vai fazer o seguinte procedimento. Se eu tiver uma quantidade de dados n menor ou igual a 25, se for uma quantidade menor que isso, a gente usa como padrão 5 classes, ok? Se for um valor maior que 25, então se for um valor maior que 25, a gente vai fazer a raiz desse valor. Então, por exemplo, se eu tenho 81 dados analisados, é maior que 25, aí eu vou calcular a raiz de 81 para saber quantas classes nós teremos. Então, a raiz de 81 é igual a 9. Então, nesse caso, nós teríamos 9 classes, tá? E para dados muito grandes, vamos supor que eu tenho, sei lá, 1.500.000 dados. Como que eu vou fazer para separar isso em classes? Bom, aí a gente vai utilizar uma fórmula que ela é conhecida como Sturges, tá? Que ela é dada por... A quantidade de classes vai ser dada por 1 mais 3,32 vezes log do valor da quantidade de dados. Tudo bem? Então, é dessa forma que nós vamos definir a quantidade de classes que nós temos. Nós temos também que encontrar a amplitude total das classes. O que isso quer dizer? Qual que é o intervalo que vai ficar em cada classe? Para encontrar essa amplitude, basta que a gente pegue a amplitude total encontrada e divida pelo número de classes. E aí a gente vai saber quais são os intervalos. Uma coisa bastante importante é que se houver a necessidade de arredondamento para essa amplitude, o que significa? Se der um número quebrado, a gente sempre vai arredondar para cima, ok? Bom, aí nós temos na sexta posição o limite da classe, então a gente precisa definir como que a gente vai limitar essa classe aí. A primeiro exemplo aqui está dizendo aqui A inclusive B. O que significa? Eu vou dar um exemplo numérico para isso ficar mais claro. Se eu tenho 3 inclusive 5, significa que o 3 está incluso nesse intervalo. Então, se eu tiver um valor igual a 3, eu incluo ele nesse intervalo. Se eu tiver um valor igual a 5, eu não incluo ele no intervalo. O que eu vou incluir é até 4.9999. Qualquer valor menor que 5, mas o próprio 5 não. Por quê? Porque o 5 estaria na linha de baixo, porque aí ficaria 5 inclusive... E aí, no caso, como é de 2 em 2 aqui, 7 exclusivo, tá? Então, é dessa forma. No exemplo de baixo aqui, eu estou fazendo o contrário, tá? Então, seria 3 exclusive, 5 inclusive. Então, aí depois o de baixo seria 5 exclusive, né? 7 inclusive. O que significa aqui? O que tem o tracinho ao lado do número significa que o número pertence àquele conjunto. O que não tem significa que ele está fora daquele conjunto. Então, qualquer valor próximo a ele pertence, mas ele não, tá? Nesse caso, aqui, os dois são exclusivos e nesse caso aqui, os dois são inclusivos. Então, significa que os dois números das extremidades pertencem àquele intervalo, tá? E aí, os demais dados que nós vamos analisar são exatamente iguais aos dados das tabelas de frequência qualitativas, tá? Então, a gente vai utilizar a frequência absoluta, que é a quantidade de elementos que pertencem àquela classe. Nós vamos utilizar a frequência absoluta acumulada, que é a acumulação dos dados da frequência absoluta. Nós vamos utilizar a nossa frequência relativa, que é dada pelo valor da frequência absoluta daquela classe, dividido pela quantidade total de elementos analisados. Nós temos também
a frequência relativa acumulada, que é a acumulação da frequência relativa. Tudo bem? Assim como nós já fizemos naquele outro exemplo. Vamos ver um exemplo, vamos ver uma aplicação, construção dessa tabela, para que isso fique mais claro. Vejam só, abaixo são os listados os tempos em dias até a germinação de 36 sementes. Construa a distribuição de frequência para esses dados. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é qual o tamanho da nossa classe. Aqui eu já preenchi, mas eu já vou mostrar para vocês como eu fiz os cálculos, como eu defini a quantidade de classes, como eu defini o tamanho da amplitude dos intervalos e assim por diante. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente tem esses dados brutos aqui. A primeira coisa, ordená-los, ou seja, construir um rol. Isso aqui é o meu rol, ele está em ordem crescente, ok? E aí, depois que eu já tenho isso, eu posso encontrar a minha amplitude total, que é dada pela diferença entre o maior elemento e o menor elemento. Então, 25 menos 4, a nossa amplitude é 21. O número de classes. Eu pego a quantidade de dados que eu tenho, como é maior que 25, eu tiro a raiz dele. Então, eu terei 6 classes. Se vocês contarem aqui, eu tenho 6 intervalos, 6 classes. A amplitude das classes. Eu vou pegar a amplitude total e dividir pela quantidade de classes. Deu um valor igual a 3,5. Lembra que eu falei? Deu quebrado, jogo para cima, aproximo para cima. Então, é igual a 4. E também defini qual seria o limite da minha classe. O primeiro número está incluso, o próximo número está excluso. Então, veja, aqui o intervalo da classe é 4. Então, começa em 4 vai até em 8. De 8 a 12, de 12 a 16. Ou seja, o intervalo de cada classe é igual a 4, é a amplitude daquela classe. Nós temos 6 classes, ok? E aí, o limite das classes também está definido. Bom, agora vamos calcular as frequências. Frequência absoluta, quantidade de vezes que aparecem elementos entre 4 e 8. Se a gente for analisar aqui, ó, vamos fazer o primeiro. Bom, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por quê? O 8.1 já passa, então ele está no de baixo. Então, a gente tem uma quantidade correspondente a 10 na primeira frequência. Se a gente for fazer o segundo, basta contar quantos estão dentro daquele intervalo. E aí, como eu disse, a soma total deles ali tem que ser correspondente ao valor total dos dados analisados. A frequência acumulada na primeira linha aqui vai ser 10, na segunda linha vai ser 22. Por quê? Porque eu estou somando as frequências absolutas anteriores. Então, a gente tem esse seguinte comportamento. Lembrando que o final aqui, o último valor, tem que ser exatamente igual à quantidade de dados analisados. A frequência relativa, eu vou pegar o valor da frequência absoluta e dividir pela quantidade de elementos que a gente tem. E aí a gente tem o seguinte comportamento. Deixei só em porcentagem ali. E a frequência relativa acumulada é a acumulação das frequências relativas. Ok? Deixa eu só tirar aqui para vocês conferirem. Então, esse é o comportamento que nós temos ali. Bom, pessoal, agora nós vamos ver como representar essas frequências, como os gráficos representam essas informações dessas tabelas. Tá? Um gráfico bastante utilizado em estatística é um gráfico denominado histograma, que ele é uma ferramenta de análise e representação de dados quantitativos. Então, para dados qualitativos a gente não utiliza. Tá? Eles são agrupados em classes de frequência, que permite distinguir a forma, o ponto central e a variação da distribuição. Então, pelo comportamento do gráfico, pela forma que eles apresentam ali, a gente consegue fazer algumas análises. Nós temos dois tipos de histograma. O histograma simétrico, ou distribuição normal, que ele tem uma frequência mais central, que seria esse primeiro exemplo aqui. Ou seja, os dados têm comportamentos parecidos e o pico está no ponto central. Nós temos o histograma assimétrico, que apresenta um ponto mais alto, pico, e os demais dados são observados fora de simetria. Então, por exemplo, nesse segundo gráfico aí, eu poderia ter ele assimétrico para esse lado, nesse caso eu tenho aqui, mas ele nunca tem um comportamento parecido central ali. Então, essa é a ideia do gráfico histograma. Além do histograma, nós temos o polígono de frequência. O que é o polígono de frequência? Nós vamos pegar o ponto médio das classes, então eu pego aquelas classes que eu tenho, os dois valores, faço a média e represento eles aqui nesse eixo.
Aí vou ter as frequências e aí eu vou analisando, construindo de acordo com o comportamento dessas frequências ali, tá? E aí isso forma um polígono de frequência, também é bastante utilizado na área de estatística. Nós temos também o polígono de frequência acumulada, ou ogiva. Ele é bem parecido com o polígono de frequência anterior, tá? Só que ele, ao invés de levar em consideração as médias do intervalo, ele utiliza as frequências acumuladas. Então, ele vai construir esse polígono aqui com as frequências acumuladas. Mas a ideia de construção é a mesma. Bom, pessoal, espero que tenha ficado claro. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu peço para que vocês me procurem via chat, e-mail, plantões, e aí a gente vai se falando, ok? Um abraço e bons estudos!